Você acredita em lugares amaldiçoados, onde o tempo parece parar e as sombras contam histórias de terror? Hoje vamos te levar para as profundezas de Goiás, a um local tão sinistro que nem mesmo os mais corajosos ousam pronunciar seu nome em voz alta. A Fazenda Vale das Sombras. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa arrepiante, repleta de mistérios, desaparecimentos e uma entidade sobrenatural que parece nunca dormir. Antes de continuarmos, deixe o like para apoiar nosso canal e inscreva-se para não perder as histórias mais assustadoras da internet. Agora, apague as luzes, aumente o volume e entre conosco neste lugar onde o mal é eterno. Você está pronto? Então, vamos começar. A Fazenda Maldita de Goiás, o Vale das Sombras. No coração do interior goiano, entre colinas e vastos campos que pareciam nunca acabar, havia uma fazenda que ninguém ousava mencionar em voz alta. O nome era quase um sussurro: Fazenda Vale das Sombras. Apesar de estar abandonada há quase um século, seu nome ainda despertava calafrios e medo nas pessoas da região. Diziam que quem atravessava os portões enferrujados nunca mais voltava. Ou, se voltava, carregava consigo um olhar vazio, como se algo houvesse arrancado sua alma. Essa história começa no final do século XIX, quando a fazenda pertencia à próspera família Monteiro. Eles haviam construído ali um império agrícola baseado no cultivo de café e na criação de gado. A casa principal, uma mansão de arquitetura colonial, era tão impressionante quanto imponente. No entanto, por trás das paredes de taipa e dos belos jardins, escondia-se um segredo obscuro. Dona Rosária Monteiro, a matriarca da família, era uma mulher reclusa de presença intimidante. As poucas pessoas que trabalhavam na casa diziam que ela era vista muitas vezes, caminhando sozinha pelo campo ao amanhecer, murmurando palavras em uma língua estranha. Alguns acreditavam que eram preces, outros tinham certeza de que eram feitiços. Rosária era conhecida por sua obsessão em proteger a prosperidade da fazenda. Boatos afirmavam que, ao construir a propriedade, ela teria feito um pacto com uma entidade conhecida como o Guardião das Trevas, uma força antiga e cruel que habitava a região muito antes da chegada dos colonizadores. O pacto garantia fartura e riqueza, mas a um custo terrível. No início, os sacrifícios eram pequenos. Porém, conforme a fazenda crescia, os pedidos do guardião tornavam-se mais exigentes. Diziam que pessoas começaram a desaparecer misteriosamente na região, especialmente escravos e trabalhadores que se aventuravam sozinhos pelos campos à noite. Quando questionada sobre os desaparecimentos, Dona Rosária apenas sorria e dizia: "A terra sempre precisa ser alimentada." Tudo mudou em uma noite de lua cheia, no ano de 1896. Um visitante inesperado chegou à fazenda, um padre chamado Antônio, enviado pela igreja local para investigar os boatos de práticas profanas. Ele era um homem de fé inabalável, conhecido por enfrentar casos de possessão e maldições em outras partes do país. Ao chegar, o padre percebeu imediatamente que algo estava errado. O ar parecia mais pesado, o silêncio era absoluto, e as árvores ao redor da fazenda pareciam retorcidas como se estivessem gritando em agonia. O padre confrontou Rosária em sua casa, exigindo que ela confessasse seus pecados e cessasse os rituais. Rosária, no entanto, não demonstrou medo. Em vez disso, ela riu e disse: "Você veio tarde demais. O guardião já despertou e sua fome nunca será saciada." Naquela noite, o padre tentou realizar um ritual de exorcismo na fazenda, mas algo deu terrivelmente errado. Testemunhas relataram que o céu ficou vermelho e os gritos horríveis ecoaram pelos campos. Quando a noite terminou, o padre estava morto, e a família Monteiro desapareceu sem deixar rastros. No porão da casa, foram encontrados símbolos estranhos gravados no chão, e as paredes estavam cobertas de marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. Depois daquela noite, a Fazenda Vale das Sombras foi abandonada. Com o passar dos anos, as histórias sobre o local só aumentaram. Pessoas que passavam perto do portão relataram ouvir sussurros e ver sombras se movendo pelas janelas da mansão. Caçadores, que se aventuraram além dos limites da propriedade,
nunca mais foram vistos. Em 1932, um grupo de exploradores decidiu investigar a fazenda. Eles eram céticos e bem armados, prontos para enfrentar qualquer ameaça. Mas ao entrar na propriedade, sentiram uma sensação de desconforto imediato. Os relatos dos sobreviventes são confusos e incoerentes, mas todos concordam em uma coisa. Eles ouviram vozes que não eram humanas, chamando por seus nomes, e viram uma figura escura e alta, sem rosto, que parecia observá-los de longe. Apenas um dos exploradores conseguiu escapar. Ele foi encontrado dias depois, vagando pela estrada, com os olhos fixos no nada e murmurando repetidamente. O homem nunca mais recuperou a sanidade. Em 1997, um documentarista chamado Paulo Amaral decidiu explorar a lenda da Fazenda Vale das Sombras para criar um filme. Ele reuniu uma equipe de filmagem e passou meses pesquisando a história da propriedade. Ao entrevistar moradores locais, ele descobriu que muitos acreditavam que a fazenda era um portal para outro mundo, um lugar onde as leis da natureza não se aplicavam. A equipe entrou na fazenda em uma manhã ensolarada, armada com câmeras e equipamentos de gravação. Durante as primeiras horas, tudo parecia tranquilo. Mas, ao cair da noite, coisas estranhas começaram a acontecer. As luzes das lanternas piscavam sem motivo, e os gravadores captaram sons de vozes e risadas que ninguém na equipe reconhecia. O ponto alto da filmagem aconteceu por volta da meia-noite, quando uma das câmeras captou uma figura feminina parada na varanda da mansão. Ela parecia usar um vestido branco, mas seu rosto era uma sombra vazia. Quando os cinegrafistas tentaram se aproximar, a figura desapareceu. A equipe conseguiu sair da fazenda, mas o filme nunca foi lançado. Paulo Amaral desapareceu meses depois, e os rolos de filmagem foram encontrados queimados em seu escritório, com uma única palavra escrita na parede: Foam. Hoje, a Fazenda Vale das Sombras continua lá, esquecida pela maioria, mas temida por aqueles que conhecem sua história. Dizem que o guardião das trevas ainda reside ali, esperando por novas almas para saciar sua fome eterna. Se você algum dia passar por Goiás e ouvir sussurros no vento, lembre-se, nunca responda. E se por acaso encontrar o portão da Fazenda Vale das Sombras, não entre. Alguns lugares devem permanecer esquecidos. Você acredita que alguns lugares carregam algo além do que os olhos podem ver? Hoje, vamos mergulhar em um dos relatos mais aterrorizantes do Brasil. A história sombria da Estância do Vale Velado, uma fazenda esquecida no Rio Grande do Sul, marcada por tragédias inexplicáveis, vozes sussurrantes e um espelho amaldiçoado. Prepare-se para conhecer os segredos que fizeram moradores locais evitarem este lugar por gerações. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos relatos assustadores. Agora, apague as luzes, aumente o volume e venha comigo explorar esse mistério arrepiante. A Fazenda das Vozes Sussurrantes. Há décadas, escondida entre as colinas ondulantes do Rio Grande do Sul, existia uma fazenda conhecida como Estância do Vale Velado. Por fóruns, parecia uma propriedade comum, com seus campos vastos, cercas brancas desgastadas e uma casa principal de madeira antiga. No entanto, os moradores da região evitavam passar por ali, principalmente ao cair da noite. Era um lugar carregado por histórias sombrias, sussurros que ecoavam entre os ventos e tragédias inexplicáveis. A fazenda pertencia à família Heydrich, imigrantes alemães que chegaram ao Brasil no final do século XIX. Diziam que trouxeram consigo não apenas suas tradições, mas também algo que deveria ter ficado enterrado em sua terra natal. A origem desse algo nunca foi claramente explicada, mas muitos acreditavam que estava ligada a um antigo pacto. As primeiras histórias de terror começaram quando uma colheita inteira de milho foi encontrada apodrecida da noite para o dia.
Ninguém sabia explicar o que havia acontecido, já que o clima estava perfeito e não havia sinais de pragas. Logo depois, os trabalhadores começaram a abandonar a fazenda, dizendo que ouviam vozes sussurrando seus nomes vindas do milharal, mesmo quando estavam sozinhos. Certa vez um dos peões desapareceu. Seu nome era Joaquim, um homem forte e cético que não acreditava nos rumores. Foi encontrado dias depois no centro do campo, ajoelhado diante de um círculo queimado no chão. Seus olhos estavam arregalados e sua boca aberta em um grito mudo. Ele estava morto, mas a expressão de horror em seu rosto sugeria que tinha visto algo inimaginável. Após a morte de Joaquim, os Heydrich começaram a isolar a fazenda. Diziam que o patriarca da família, Herr Heydrich, havia encontrado um espelho antigo em um dos baús trazidos da Alemanha. Esse espelho era grande, com uma moldura ornamentada em ferro fundido, decorada com símbolos estranhos que ninguém conseguia decifrar. Os relatos mais sombrios vinham daqueles que ousavam encarar seu reflexo por tempo demais. As pessoas diziam que viam algo atrás delas, algo que não estava no cômodo. Figuras deformadas, com olhos fundos e sorrisos grotescos, que sussurravam em um idioma desconhecido. Alguns diziam que era uma forma de chamar a Schattenfrau, a Senhora das Sombras. Na noite de São João de 1923, uma fogueira foi acesa na fazenda, mas não para festa ou celebração. Os moradores da região observavam de longe enquanto os Heydrich cantavam hinos antigos em volta da fogueira. Alguns juram ter visto sombras que não correspondiam aos corpos, movendo-se de forma independente. Naquela noite, toda a família desapareceu. Quando a polícia chegou ao local dias depois, encontrou a casa intacta, mas deserta. O espelho, que estava no salão principal, foi encontrado quebrado com fragmentos espalhados pelo chão. Cada pedaço refletia algo diferente. Alguns mostravam o salão vazio, enquanto outros mostravam rostos que não pertenciam a nenhum dos Heydrich. Décadas depois, a fazenda continua de pé, mas abandonada. A casa está em ruínas, cercada por um silêncio inquietante. Curiosos que visitam o local relatam ouvir passos atrás de si, sentir mãos invisíveis tocando seus ombros e, às vezes, até ver os fragmentos do espelho, mesmo que ninguém tenha encontrado o objeto novamente. Um grupo de investigadores paranormais tentou passar uma noite na estância do Vale Velado. Suas câmeras capturaram sussurros que repetiam seus próprios nomes, e uma delas mostrou por um breve segundo uma figura feminina de olhos brilhantes no fundo do corredor. Os moradores locais têm um aviso simples: se ouvir seu nome vindo do vento, nunca responda. Eles acreditam que a Senhora das Sombras ainda caminha pela fazenda, coletando almas para sua coleção no outro lado do espelho. E você, teria coragem de visitar a Fazenda das Vozes Sussurrantes? Antes de começar esse relato, se você é fã de histórias sombrias e mistérios que desafiam a lógica, já sabe o que fazer. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum mistério aterrador como esse. Hoje vou contar a história de uma fazenda isolada no Paraná, onde o vento não é apenas vento, mas um mensageiro de algo muito mais sombrio e antigo. Fique até o final para descobrir o que Vicente, o novo morador, enfrentou naquele lugar amaldiçoado. Eu garanto que o desfecho vai te deixar sem palavras. Prepare-se, porque o que vem por aí é algo que você jamais imaginou. A Fazenda do Redemoinho. Há uma fazenda no interior do Paraná, afastada de tudo, onde o vento nunca cessa. Os moradores da região chamam o lugar de Fazenda do Redemoinho. Não pelo formato do terreno, ou por algum fenômeno climático óbvio, mas porque, naquele pedaço de terra esquecido, os ventos parecem ganhar vida. Eles sussurram, gritam e às vezes riem. A história começa com Vicente, um jovem agricultor que herdou a fazenda de um tio distante. Sem outras opções, ele decidiu largar a vida na cidade e se mudar para lá. Assim que chegou, algo já parecia errado. O casebre principal, apesar de vazio por anos, estava intocado. Mas não era isso que incomodava Vicente. Era o silêncio pesado entre os sussurros do vento, como se o ar carregasse algo invisível e antigo.
algo que o observava. As primeiras semanas foram difíceis, mas ele persistiu. No entanto, com o passar dos dias, começou a notar coisas estranhas. As árvores da fazenda pareciam se mover mais do que o normal. Ramos secos batiam nas janelas à noite, formando padrões quase humanos. E o vento? O vento nunca deixava de soar como um lamento. Certa noite, ao revisar o celeiro, Vicente encontrou um velho diário. A capa estava mofada, mas as páginas internas estavam intactas, como se alguém as tivesse protegido do tempo. Era o diário de seu tio-avô, Bento, o antigo proprietário da fazenda. As primeiras páginas falavam de sua vida cotidiana, mas conforme ele avançava na leitura, o tom mudava. 22 de agosto de 1937. Hoje ouvi os ventos falarem meu nome. Pensei que fosse imaginação. Amanhã mandarei fechar todas as janelas. 2 de setembro de 1937. Há algo aqui. Algo que não consigo ver. Não é o vento. Está nele. Usa-o para se mover, para falar. Preciso sair, mas não posso. Ele não deixa. Vicente sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Fechou o diário e tentou convencer a si mesmo de que eram apenas delírios de um velho solitário. Mas naquela mesma noite, os ventos mudaram. Eles não apenas sussurravam, eles chamavam por Vicente. No meio da madrugada, ele acordou com o som de portas batendo. Quando foi verificar, encontrou todas as portas e janelas abertas, apesar de ter trancado tudo antes de dormir. O vento parecia mais forte do que nunca. E as vozes agora vinham de dentro da casa. Ele tentou ignorar, mas os eventos pioraram. Objetos caíam sozinhos. Marcas de mãos surgiam nas paredes, como se alguém tivesse passado lama ou sangue nelas. Os galhos das árvores ao redor do casebre pareciam formar rostos grotescos, sempre observando. Vicente decidiu que era hora de vender a fazenda, mas ao tentar sair, o carro simplesmente não funcionava. Quando tentou ir a pé até a cidade mais próxima, percebeu que nunca conseguia se afastar muito. Não importava o quanto andasse, ele sempre voltava ao ponto de partida como se a fazenda estivesse brincando com ele. Desesperado, decidiu voltar ao diário. Lá, encontrou a última anotação de Bento. 7 de outubro de 1937. O vento tomou tudo. Minha alma, minha mente, meu corpo. Eles querem um herdeiro. Só um sangue como o meu pode libertá-los. Vicente, se você estiver lendo isso, corra. Corra antes que eles te tomem também. Vicente percebeu tarde demais que ele era a chave para algo muito maior. Naquela noite, os ventos se transformaram em redemoinhos ferozes, formando figuras humanas no ar. Vicente tentou resistir, mas sentiu as mãos invisíveis o puxarem para o centro da tempestade. Na manhã seguinte, a fazenda estava em silêncio. Não havia sinal de Vicente. Somente o diário estava no centro do celeiro, com uma nova anotação. A dívida foi paga por enquanto. Desde então, ninguém ousa se aproximar da fazenda do redemoinho. Os ventos ainda sopram lá, mas de vez em quando eles carregam um nome e um riso perturbador.